boa tarde. O programa Gente que Fala está começando pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, também pela Rádio Universal AM 810 de Santos e pelas redes sociais. Você nos acompanha por imagens do Instagram, do Facebook e ainda do nosso canal no YouTube. Aquele convite diário para você curtir, comentar, compartilhar a nossa transmissão e participar também pelo WhatsApp. 973350038 é o número, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, 12:01, quarta-feira, o nosso espaço aqui do programa Gente que Fala, sempre dedicado aos assuntos do comportamento, da saúde, do bem-estar. E para essa nossa conversa de hoje, para análise dos temas aqui propostos, vamos aqui aos nossos convidados. Dr. Vanderlei Cerqueira de Lima, neurologista, neurocirurgião da Rede Dora e também do Hospital Israelita Albert Einstein. Doutor Vanderlei, seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez pela colaboração aqui com a gente no programa Gente que Fala. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado pelo convite a todos vocês. Obrigado. Também com a gente nessa nossa conversa, na nossa bancada, a doutora Naira Scartesini Sena, ginecologista, obstetra. Ela mora em Guadalajara, no México, está falando diretamente de lá com a gente. Tudo bem, doutora Naira? Tudo ótimo, super obrigada pelo convite e bora falar um pouco sobre saúde feminina no mês da mulher, que vale a pena. Exatamente, essa é a nossa proposta. Também com a gente a doutora Carolina de Souza Alves dos Santos, ginecologista e obstetra também. Ela é da Santa Casa de São Paulo, especialista em ginecologia endócrina e climatério. Tudo bem, doutora Carolina? Tudo bem, bom dia. Seja bem-vindo, obrigado pela presença. A gente também vai ter aqui na sequência, acho que já está na nossa conexão. Vamos lá, doutora Valéria Goulart, médica nutróloga, especialista em medicina esportiva, está nos acompanhando. Doutora Valéria, já está na conexão? Oi, tudo bom? É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Obrigado pela presença, doutora Valéria. Vamos aqui ao nosso primeiro assunto aqui da nossa tarde, que é o seguinte: o governador de São Paulo, João Dória, deve anunciar daqui a pouquinho, na entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em quase todos os ambientes abertos. Essa decisão, de acordo com o Comitê Científico da Covid-19, se deve ao avanço da campanha vacinal e à queda das médias móveis de casos de infecção e também de mortes. Porém, pelo menos por enquanto, o governo não deve flexibilizar o uso da máscara nas escolas, nem no transporte público, e nem em ambientes fechados no estado de São Paulo. Doutor Vanderlei, a pergunta é a seguinte: a gente aguardando ainda essa decisão, se virá ou não o fim da obrigatoriedade das máscaras nos ambientes abertos. A sua avaliação, é o momento já para a gente baixar as máscaras ou não? Eles têm dados científicos para poderem computar tudo isso aí e direcionar a toda uma população. Mas eu acho que tem que ter uma consciência individual e uma consciência coletiva. Cada grupo de família tem as suas particularidades. Não podemos esquecer que o nosso país está envelhecendo, tem mais pessoas idosas nas casas. Os idosos são mais vulneráveis. Se tem jovem, paciente idoso, o jovem tem que ter uma consciência individual que ele ainda tem que proteger essas outras pessoas. Porque, às vezes, você é portador do vírus, na orofaringe como um todo, não tem sintoma nenhum, a sua imunidade está boa, mas você pode transmitir para alguém mais idoso, que tem comorbidades, tem outras doenças, ou são mais vulneráveis, e aí, eventualmente, pegar a Covid novamente. Ou, pela primeira vez, ou se não tiver vacinado de uma forma completa, ou até mesmo repetir a própria doença. Então, eu acho que é uma noção de conscientização coletiva e, principalmente, de uma conscientização individual. Então, você pergunta se eu sou a favor ou contra, eu ainda sou a favor do uso das máscaras. Então, o senhor entende que ainda não é o momento dessa flexibilização, é importante ainda, a partir dos dados científicos, observar. Tem um efeito carnaval ainda, o carnaval foi semana passada, a gente não tem ainda exatamente os resultados, né, do que aconteceu daquele período, né? Nós não podemos esquecer, quanto mais você acumula as pessoas, mais as pessoas se unem,
uma ou outra vai estar portadora com vírus, e aí ele vai circular mais. E quanto mais circula, maior a chance de mutações, maior a chance de variações. Graças a Deus, a Ômicron ficou mais ou menos contida, tá? Tem realmente dados que estão diminuindo? Estão diminuindo, mas não estamos livres. Não é para... Ainda estamos numa pandemia, não estamos numa endemia, isso não é surto. Então, não vamos querer mudar os nomes ainda. Não pode esquecer que na África, quantas pessoas não estão vacinadas? Milhões e milhões. Alguns países mais carentes da América Central, idem. Tá? Da Ásia, idem. Então, imagina um mundo mais conectado, mais rápido a forma de transporte. Vem um paciente lá da Índia para o Brasil, vem da África para o Brasil, ou vice-versa, você vai difundir uma variante que pode até, às vezes, ser mais perigosa, ou mais infectante. Agora, não estão todos ainda protegidos, então temos que ter esse cuidado. Eu sou contra tirar a máscara de uma forma precoce. Você está cansado? Eu estou cansado? O vizinho está cansado? Os amigos estão cansados? Todos estão, tá? Mas o bom senso tem que predominar nisso aí. Doutora Naira, antes aqui da sua análise sobre essa possível flexibilização da obrigatoriedade do uso das máscaras em locais abertos aqui em São Paulo, como é que está funcionando aí em Guadalajara, no México? Aqui no México, e a experiência de viver aqui no México me faz valorizar muito o SUS e a nossa forma de vacinação. Aqui no México, a terceira dose da vacina não está tão difundida e tão abrangente como no Brasil, que, enfim, já foi expandida para todas as faixas etárias e todos os públicos a gente foi fazendo essa evolução gradual. Então, aqui você encontra uma cobertura vacinal considerada completa no México com 2 doses, e a gente não tem nenhuma discussão por aqui de flexibilização do uso das máscaras. A dificuldade do acesso à vacina aqui é porque aqui no México, para você conseguir se vacinar, você tem que agendar uma cita, que eles chamam, um horário. Então, você é comunicado pelo governo o dia e o horário correto para você ir. E isso diminui muito a adesão das pessoas. Isso tem muito a ver com a responsabilidade de cada um e o entendimento de cada um sobre o cenário da pandemia. Então, eu vejo muitas situações de pessoas conhecidas que, eu me esqueci da minha cita, ou eu tive uma reunião no meu trabalho e assim eu não pude ir. E agora, como fazer para reagendar? E no Brasil é muito diferente, né? Porque a gente tem a abertura para determinada faixa etária a partir dessa data. Se você não puder ir hoje, você pode ir amanhã, você não depende de um agendamento, você não tem um horário específico. Então, eu acho que isso diminui um pouco a adesão. Trazendo um pouco da minha análise dessa progressão no Brasil, que não é só em São Paulo, né? Já existe essa discussão em outros estados também, de formas diferentes. Eu acho que, independente da minha opinião pessoal, e é até um pouco difícil eu ter uma opinião pessoal sobre o cenário brasileiro, porque eu não estou inserida nele diariamente, eu acho que isso traz muito para cada um avaliar a sua autorresponsabilidade, que já vinha carregando dessa forma, mas era como uma obrigatoriedade, né? Então, eu preciso usar máscara. Isso faz com que cada um reflita, e esse é o grande perigo e a grande vantagem, dependendo de como cada um vai interpretar, se eu tenho condições ou não de sacar a minha máscara, de retirar a minha máscara, se eu estou com algum sintoma mesmo que leve, e antes eu banalizava ele, ou fingia que não o tinha, e saía de máscara, ou mandava meu filho para a escola mesmo nessa condição. Então, traz muito essa responsabilidade individual. Se eu tomei ou não tomei todas as doses da vacina, e atendendo pacientes no Brasil, eu vejo que algumas pacientes, a minoria, não optaram por não tomar a terceira dose. Então, isso traz muito uma avaliação pessoal de liberdade, mas também de culpabilidade em meio à sociedade. Como que você vai impactar o outro nesse caminho? Tem que ser um caminho de sociedade muito amarrado, muito juntinho, para que a coisa dê certo e não desande. Então, eu acho que vendo pelo lado positivo, a gente pode pensar que cada um tem que desenvolver a sua autorresponsabilidade e precisa de um contraponto, precisa de uma conscientização, de um trabalho de conscientização das pessoas, que até agora estava meio que no caminho da obrigatoriedade. Eu sou obrigada a usar, então eu uso. Por que eu preciso usar ou não? Em qual situação eu posso optar por usar ou não, se a gente caminhar para a flexibilização? Doutora Carolina, para considerar também na sua
análise, na sua avaliação, o fato de que a defesa em relação à Ômicron se dá com a terceira dose, a chamada dose de reforço. Muita gente não tomou a terceira dose, muitos ainda sequer tomaram a segunda. Então, os números estão, evidentemente, caindo, tanto de infecções quanto de mortes, mas a gente tem que olhar também para esse ponto de que a defesa da Ômicron, que é o que a gente tem agora no momento, só com a terceira dose. E também acho que tem um outro aspecto, no início da pandemia, no estado de São Paulo, tinha aquela questão das fases, né? Fase vermelha, laranja, amarela. Então, dependendo da situação de cada região, ela era inserida aí conforme ela ganhava uma cor conforme a sua situação. Porque cada situação, cada local tem uma realidade. Então, a gente não pode baixar as máscaras para o estado inteiro. Tem que ver a realidade também de cada região, né? Seu microfone fechado. Com certeza, eu acho que a gente individualizar a população é muito importante. Apesar que eu sinto muita falta de uma política pública nacional, eu acho que a gente conseguiria ter uma conduta mais homogênea. O que me preocupa é que aqui em São Paulo, por exemplo, as taxas de pessoas que fizeram esse reforço está em torno de 30% a 40%. Eu acho que é um pouco baixa. Então, eu acho que a gente deve esperar para ver quais são as orientações de como eles vão fazer, né, essa progressão. Mas eu ainda tenho alguns aspectos que me deixam receosas. Eu acho que tem ainda mais ou menos 500 pessoas morrendo por dia por conta da Covid. A gente tem a taxa de vacinação em crianças muito baixa, muito aquém do esperado. E eu fico com um pouco de medo dessa desorientação no âmbito mais geral, nacional, e com os grupos de risco. No meu caso, né, que faço obstetrícia também, eu tenho a questão das grávidas. No meu ponto de vista, isso eu, Carolina, falando, eu acho que elas devem manter um cuidado redobrado em relação ao uso de máscara e de não frequentar, evitar ainda ambientes de aglomeração. Doutora Valéria, seu entendimento sobre esse tema, flexibilização da obrigatoriedade do uso das máscaras no estado de São Paulo? Eu acho que assim, a tendência, né, mundial é realmente ter uma flexibilização, porque realmente no início era obrigado, né? Então já várias pessoas, você vai andando até diversos estados até do Brasil. Tive até recentemente agora no Nordeste, né, em Fortaleza, e até tinha passaporte, né, vacinal até para você entrar nos restaurantes, as pessoas com máscara e tudo. Se você vai em algum outro estado, parece que não tem pandemia, né? Então realmente é muito antagônico, mas também tem certa restrição de pessoas, né, principalmente do grupo de risco. Eu acho que cada caso tem que ser avaliado. Se a pessoa não se sente confortável, né, com essa liberação, eu acho que ela já tem que continuar, né, então, fazendo uso de máscara, se ela tem algum grupo de risco, principalmente alguma doença autoimune, ou que é alguma recomendação dos médicos. Pessoal, meio-dia e 14, programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento, aqui com os nossos convidados de hoje. Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também pelas redes sociais. Doutor Vanderlei, vamos falar sobre o seguinte: mesmo meses após a Covid, parte dos pacientes que tiveram casos leves ainda relata sintomas persistentes, como fadiga, perda de olfato, alteração de memória e principalmente dor de cabeça frequente. Muitas pessoas que já sofriam com enxaquecas relatam uma piora, e pessoas que não tinham essas dores agora sofrem com episódios frequentes. Segundo especialistas, quando os sintomas são persistentes, é preciso buscar acompanhamento médico para evitar a piora do quadro ou o abuso de remédios com os analgésicos que podem até agravar o problema. Agora, por que a gente tem esse quadro? Gente que não tinha dor de cabeça passou a ter, gente, enfim, tem
uma série de situações aí que precisam de estudo, né? Esses estudos já estão ocorrendo? Sim, eles estão ocorrendo, com certeza. Agora, o que a gente vê realmente na prática são esses pacientes com essas queixas que você citou. São as fraquezas musculares, são as dores de cabeça, são, às vezes, distúrbios do sono que o paciente apresenta, às vezes, distúrbios respiratórios tardios. Agora, o que eu vejo com muita frequência, e a gente não pode esquecer, é ansiedade também acometeu esses pacientes. Então, são fatores de estresse, ansiedade, depressão, que também contribuem para uma manifestação de dor de cabeça. Voltando um pouquinho atrás, tá? O vírus SARS-CoV e o vírus SARS-CoV-2, eles pegam principalmente as vias aéreas superiores, como qualquer quadro gripal. Então, num quadro gripal, você tem dor de cabeça, você tem coriza, você pode ter febre alta, febre mais baixa. Então, você tem uma fraqueza, às vezes, geral, uma indisposição geral. A manifestação da dor de cabeça que ocorre numa gripe e que ocorre num COVID tardio, ou chamado síndrome tardia do COVID ou síndrome pós-COVID, a dor de cabeça não é diferente. Tá? Por quê? O processo inflamatório sistêmico é da própria doença, que acometeu fígado, coração, músculos e acomete o cérebro também. Então, falar que é diferente, ela não é diferente da cefaleia da gripe ou de outras cefaleias. Ela está sendo mais valorizada hoje em dia. Os pacientes estão mais atentos. A imprensa está mostrando isso, está mostrando relatos. E a gente tem constatado isso no consultório. Tá? Agora, você tem que orientar o paciente. É uma dor de cabeça que mudou em relação à prévia que você tinha, as outras dores de cabeça que você tinha, ou é uma dor de cabeça que você consegue controlar? E a dor de cabeça ela pode ser leve, pode ser moderada, ela pode ser intensa ou pode ser excruciante, ou seja, muito intensa. Normalmente ela é leve ou moderada. E aí eu vou tratar, vou cuidar, vou examinar o paciente primeiro, vou tentar fazer o diagnóstico, ver se ele teve COVID ou não, ver se ele tem outras doenças, se ele é hipertenso, se ele tem problemas renais, se ele alimenta direito, se ele faz ou não atividade física, se tem história familiar de dor de cabeça também, porque a dor de cabeça tipo enxaqueca ou a migrânia, ela tem causa genética, mas essa não, ela mudou a característica do paciente. Então, ele está chamando a atenção, ele está mais sozinho em casa, mais restrito no ambiente familiar, isso gera toda uma depressão, uma ansiedade, vai alertar esse quadro de dor de cabeça. Então, o médico, clínico geral, neurologista, cefaliatra ou qualquer outro tem que saber tirar uma história desse paciente e correlacionar. É pós-Covid ou não é pós-Covid? Tá? Então, a gente vê, não é só a dor de cabeça, mas essas fraquezas musculares estão muito frequentes, porque é uma doença sistêmica. Pois é, esse é o desafio, né, doutor Vanderlei? É pós-Covid ou não é pós-Covid? Porque a neurologia tem que tentar entender a diferença e dentro de uma situação onde uma pessoa com Covid apresenta o vírus não tem padrão, né? Então, a gente entende que cada paciente reage de uma maneira à Covid, e isso é um desafio para os médicos, por conta da falta de padrão do próprio vírus, e a falta de padrão também no pós, né? Não, eu acho que o vírus ele tem um padrão. Esse vírus, o SARS-CoV-2, ele tem um padrão. Porque a gente já viu em desenhos, em esquemas, em vários lugares, em livros, revistas, ou até mesmo na televisão, que ele tem o spike, aquela espícula. Aquilo é um padrão que ele vai aderir a um receptor, o chamado receptor ECA2. A partir de que tem essa adesão da espícula e o ECA2, o receptor, vai desencadear um processo inflamatório sistêmico. Então, a gente sabe como hoje, claro, hoje nós sabemos muito mais do que há 2 anos atrás. Tá? Então, ele causa uma doença inflamatória sistêmica, pode causar quebras, que a gente chama, na barreira
encefálica, ou seja, entre o vaso e as células do cérebro. Ela vai causar isquemia, ou seja, a não irrigação adequada numa certa região do cérebro, e vai causar até mesmo eventos hemorrágicos. Então, ele tem um padrão. É diferente dos outros vírus. Cada um tem a sua característica. Mas o SARS-CoV-2, o spike, né, a espícula, aderindo à ECA, esse receptor, ele tem esse processo inflamatório. O que vai acontecer? Ele vai entrar na célula. Entrando na célula, ele vai se replicar. Tá? A gente não fala dividir ou multiplicar, ele se replica. E a partir do momento que destrói a célula, desencadeia uma reação em cascata de substâncias que vão levar ao processo inflamatório. E, consequentemente, inflamação, dor. Tá? Ou, eventualmente, sequelas maiores ou menores em cada um dos pacientes. Doutora Naira, a dor de cabeça, essa queixa nas mulheres chega ao seu consultório? Como é que a sua área observa isso para entender o que é Covid, o que não é? A nossa preocupação tem que ser mais focada, e uma coisa que a pandemia me ensinou muito é setorizar as especialidades. É uma tendência da ginecologia ser a médica da mulher, claro, porque ela nos procura e a gente não vai ter um olhar só para o Papa Nicolau ou só para as mamas, mas a gente vai ter um olhar abrangente para a glicemia, para a tireoide, para o colesterol e para tantas outras coisas. Mas uma coisa que a pandemia me fez aprender pessoalmente foi a determinar o meu limite de ação. Então, 100% das minhas pacientes que foram diagnosticadas com Covid, seja ginecológicas ou obstétricas, todas elas foram encaminhadas para um acompanhamento infectológico, porque é uma doença nova que está em andamento, como o próprio Dr. Vanderlei falou, os estudos estão em andamento o tempo todo, a gente está vendo o tempo todo, e é uma atualização muito difícil de você conseguir caminhar. Então, eu acho que essa visão especializada é muito necessária para todas as pacientes. E o que o Covid se tornou foi um pouco banalizado depois de algum tempo, associado a esse cansaço que o Dr. Vanderlei falou. Então, as pessoas achavam assim, não estou com sintomas graves, não preciso de acompanhamento, porque elas tinham uma visão muito curta do processo, né? Eu não estou com falta de ar, eu não preciso me internar, então eu não vou passar com ninguém. Mandava mensagem para a ginecologista, que a Carol deve saber e ter a mesma vida que eu, que é aquela vida de mensagem o tempo todo, né? Tô com Covid, preciso fazer alguma coisa? E eu sempre falava, precisa passar com a infectologista, porque cada organismo é diferente, a gente não sabe como que vai ser a evolução no seu. Pode ser que os sintomas estejam leves agora e não sejam tão bonzinhos mais para frente. Então, hoje em dia, a visão do Covid é muito menos a preocupação respiratória e muito mais a sequela que a doença pode trazer e todos esses sintomas descritos mais a médio prazo. Por isso, eu acompanho nos bastidores as pacientes aí. Eu sempre oriento elas para seguir o acompanhamento com o infectologista, e devo dizer que a maior parte das minhas pacientes do meu consultório privado, porque eu sigo atendendo para o Brasil, apesar de morar aqui no México, a maior parte das queixas a médio prazo delas são relacionadas ao olfato e paladar. Doutora Carolina, e a sua conduta no seu consultório com as pacientes do pós-Covid, relatando esses problemas, em especial dor de cabeça? Olha, o que eu tenho recebido mais são pacientes com queixa de alteração do padrão menstrual. Eu acho que as minhas pacientes, elas tiveram sintomas leves, a maioria de Covid, algumas até assintomáticas, mas tem sido um desafio muito grande a gente identificar o que aconteceu, que esse padrão menstrual mudou, ficou irregular. Eu tenho uma experiência também e acho que é muito importante, principalmente porque é um mundo novo para a gente, que o Covid seja cuidado de forma multidisciplinar, né? Eu participo do ambulatório de acupuntura da Sociedade Médica Brasileira e lá a gente tem recebido muitos pacientes com sequela de Covid. A gente montou um protocolo lá para cuidar dessas sequelas do Covid e tem sido muito interessante. E lá, sim, a queixa de cefaleia, cansaço, sintomas de depressão, eles são bem prevalentes nos pacientes. De fato, a gente não sabe o que vai acontecer, qual vai ser o resultado final desse estudo, porque a gente está fazendo um estudo lá também,
mas nesse campo da medicina integrativa eu tenho recebido esse tipo de paciente e no consultório essa queixa de irregularidade menstrual que eu achei muito interessante, conversei com vários colegas já e ainda a gente não tem uma conclusão de por que isso está acontecendo. Doutora Valéria, o que a sua experiência tem mostrado no seu consultório em relação a esse tema? Bom, a gente está observando, né, como é uma doença nova realmente, o principal é o pós-Covid, né? Então, às vezes, tem pessoas que eles vão cursar com, que eles falam que é Covid longa, ou alguns sintomas, ou até problemas que a pessoa começa a ter pós-Covid. Foi interessante que eles fizeram um estudo, né, recapitulando tudo que já foi publicado até agora, né? O estudo foi recente, à base de meta-análise, uma revisão, né, que foi publicada, inclusive, no jornal acadêmico, na revista Nature, e, assim, eles correlacionaram 48 sintomas ligados à Covid, e deles são bem frequentes, praticamente quase, mesmo que seja a pessoa que teve um Covid assintomático, ou também um quadro leve, né, com sintomas gripais, mas, assim, uma correlação interessante que eles viram que 44% das pessoas relataram a dor de cabeça, né, que não precisa ser uma enxaqueca, mas é uma dor de cabeça que às vezes a pessoa não tinha. Queda de cabelo também, né? A gente vê isso bastante no consultório, mulheres, né? Mulheres se preocupam bastante com o cabelo e falam, doutor, eu estou ficando careca, meu cabelo está caindo bastante. E isso é um quadro que eles viram praticamente 1/4 das pessoas que apresentavam isso, de uma queda de cabelo que, com o tempo, ela vai melhorando, né? Mas, assim, outros sintomas que a gente observa bastante, perda da audição, que é muito comum, mas, assim, que a gente considera o campeão de todos, praticamente, os sintomas e até problemas, é a fadiga. Deu mais ou menos quase, nessa meta-análise, deu 58%, quase 60% das pessoas apresentavam cansaço. Então, falar, nossa, doutora, eu já acordo cansada. No início, tudo bem, quando pegou o Covid, eu sei que é normal, mas isso persiste, mesmo eu tendo descansado, tive férias e tudo. Então, a gente observa muito isso e a pessoa fala, olha, às vezes eu não tenho ânimo de fazer uma atividade física, né? Também trabalhar, deu quase 30% dos casos nessa meta-análise observaram que as pessoas começaram a ficar com um déficit de concentração também, né? Então, começa a não concentrar, começa a não render direito no trabalho. Uma coisa que eu fazia de um jeito, agora eu demoro 2 vezes mais ou 3 vezes mais para fazer. Perda do olfato, né? Ansiedade, tem um quadro também interessante, né? Que lógico, a pandemia por si só deixa a pessoa um pouco mais ansiosa, mas observaram depois que tiveram Covid. Então, realmente, tem vários tipos de alterações que estão sendo já observadas e têm sendo pontuais. A gente está pegando bastante isso no consultório e a gente tem que fazer uma correlação, né, do que tinha alterações, pacientes que às vezes tinham algumas alterações hormonais, pacientes diabéticos que geralmente dão uma descompensação, né? Então, assim, eu acho que o médico, independente de que seja, né, conforme o colega falou, de uma equipe multiprofissional, eu acho que independente da especialidade do colega, tem que sempre ficar atento a toda a queixa, principalmente uma queixa diferente que o paciente tem, ou foi acentuado também algum sintoma, alguma doença, alguma patologia, doenças autoimunes, eu acho que é muito importante. Então, assim, é uma visão global. Então, você que de casa que teve Covid, começou a apresentar alguns sintomas, ficar bem atento a esses e relacionar isso para o seu médico. E quais são as implicações nutricionais que você tem observado, doutora Valéria? Porque muita gente, por conta de perda de paladar, perda de olfato, muita gente mudou a sua forma de se alimentar, trocou alimentos, porque também não voltou a ter o paladar normal, o olfato normal. Isso implica em quê? Então, assim, tem pessoas que realmente deram uma diminuição, né, que a gente tem que fazer até uma reeducação olfativa, tanto do cheiro das coisas, da degustação. Tem pessoas que falaram, eu vou fazer comida, eu erro um pouco no sal, entendeu? Então, assim, isso existe vários tipos de, até substâncias que podem ser de suplementação, que são usados até para fazer essa recuperação, desde o cansaço, olfato, alimentação, e aí a pessoa começar a ter uma alimentação mais saudável, uma alimentação com menos
alimentos industrializados, né? Então, porque houve uma mudança muito, né, a nível de alimentação na pandemia, as pessoas engordaram, começaram a comer muitas comidas até industrializadas, né? Então, acho que assim, e resgatar esse tipo de alimentação mais saudável, um estilo de vida mais saudável, para ter toda essa recuperação, porque realmente teve um aumento muito grande, que a gente fala que é fome emocional, né? Então, tiveram praticamente mais de 50%, 52% dos brasileiros engordaram nessa quarentena, né? E agora as pessoas estão saindo e acaba tendo que ter toda essa modificação, né, da alimentação e tudo, e o conceito, né, de você ter uma vida mais saudável. Muito bem, faltando 29 minutos para 1 da tarde, a gente vai fazer uma pausa rápida no programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento por aqui. Uma parada rapidinha para o intervalo, a mensagem do nosso apoiador e a gente volta em seguida com os nossos temas. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Faltando 28 minutos para 1 da tarde agora, programa Gente que Fala de volta pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Para a nossa conversa agora, na sequência, eu apresento o Daniel Matos, advogado, perito judicial, economista, especialista em direito tributário. Tudo bem, Daniel? Seja bem-vindo. Boa tarde. Tudo bem, Mauro? Boa tarde, você? Aqui estamos todos bem, falando de saúde, e a gente também tem que falar de saúde da nossa economia, e só você para saber quais são os remédios a serem aplicados na situação que a gente está passando. Eu te pergunto o seguinte, está todo mundo querendo saber sobre o que vai acontecer com o preço da gasolina nessa situação de guerra lá entre a Rússia e a Ucrânia, e o nosso fator interno aqui. A gasolina já subiu o que tinha que subir, e aí tem essa questão da paridade do preço de fora, o preço internacional. O presidente Bolsonaro não concorda com isso. Ontem à noite, o ministro Paulo Guedes disse que está descartada qualquer possibilidade de congelamento do valor dos combustíveis. E aí, como é que fica a própria empresa Petrobras, as ações, como é que está o mercado hoje? Então, quantas perguntas, não? Para muitas respostas. A questão do congelamento dos preços, né? O Brasil, infelizmente, ele tem um histórico muito negativo, porque congelar preços é atrativo, é uma ideia que aparentemente é muito simplificada. Eu congelo os preços, tudo resolvido, cessei o efeito inflacionário. Só que, historicamente, a gente sabe que isso acarreta outros efeitos, como, por exemplo, descontrole da inflação e altos níveis inflacionários, não que a gente não tenha hoje. Então, congelamento de preços, eu imagino que a gente não vai ver num horizonte muito longo, porque é traumático, em nenhum lugar do mundo isso funcionou, porque as partes necessitam readequar os custos às necessidades atuais, por isso que é inviável. Em relação à questão geopolítica, né, e os efeitos externos, a gente vê vamos usar essa expressão, uma guerra muito acirrada entre Rússia e membros da OTAN e os Estados Unidos, de uma certa forma tentando desmantelar o prosseguimento dessa guerra de modo a, por meio de sanções econômicas, nós conseguirmos ter um encerramento disso de uma forma mais rápida. Entretanto, né, a Rússia, por um outro lado, rebate com alguns efeitos como o corte do gás para a região da Europa. O que acontece, né? Todo esse risco e esse grau de incerteza, isso, infelizmente, afeta muito a economia de uma forma geral e a sua perspectiva ou expectativa de futuro, em termos de estabilidade monetária. Então, a tendência em relação a esse ambiente conflituoso externo é que
ainda que internamente o Brasil estivesse ok, infelizmente nós ainda vamos ter calculado no preço dos combustíveis esse infeliz reflexo, né? Em relação à questão da indexação aos preços da OPEP, isso é uma coisa agora que está muito em voga, né? Porque parte do combustível é produzido no Brasil, outra parte é importada. Então, de uma certa forma, você acaba, por uma questão da OPEP, pareando o preço por uma questão de custo, né? E é entendível até o porquê disso em termos de concorrência mundial. Agora, internamente, qual o problema que a gente tem? Que ele é um pouco gritante, né? Que se, infelizmente, a proposta for aceita para mexer novamente nas contas fiscais do Brasil, vai ser um pouco traumático. A sugestão que a equipe econômica dá ao governo é de utilizar os dividendos. Entretanto, esses dividendos que a Petrobras paga aos acionistas, inclusive a União, a parte que sobra à União, isso não daria para manter essa política por um longo prazo. Então, infelizmente, nós teremos sim uma afetação nas contas públicas que vai ser repassado para o consumidor por meio de reajuste de preços, né? E para quem não tem veículo diretamente, mas consome indiretamente por meio de transporte público, pelos níveis inflacionários, infelizmente, né? Bom, Daniel, em resumo, não se sabe ainda qual é o remédio e muito menos a dose desse remédio para essa situação. Então, infelizmente, isso é um pouco até chato de se falar, o remédio seria, né, a gente já tem o choque da Covid, né, mas o remédio seria trabalhar com o que se tem e evitar intervenções adicionais, porque imagina o seguinte, você tem um copo, se você pingar uma gota, que seria o remédio, o efeito que a onda disso num copo é muito grande. Então, o efeito acaba sendo muito pior do que a medida em si. Então, neste caso, o mais adequado seria, infelizmente, suportar o reajuste dos preços e torcer para que a guerra acabe logo. Daniel Matos, advogado, perito... Sim, doutor. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Daniel. Claro. Se for decretado novamente um estado de emergência e vieram novamente os subsídios para transporte, os subsídios para populações mais carentes, onde elas necessitam mais do que aqueles que têm carro no seu dia a dia. Qual a função do subsídio nessa fase? Tá. O que acontece? O subsídio, né, ele acaba sendo uma concessão pública, né? E a gente tem a lei de responsabilidade fiscal que ela não permite ela limita o governo de dar concessões ou subsídios em razão da responsabilidade fiscal. Caso contrário, o chefe do executivo pode ser responsabilizado para fins criminais, etc. E até perder o mandato. Nos dias atuais, o que acontece? Desde a Covid para cá, mas mais especialmente do último exercício para cá, as contas públicas, dos últimos 2 exercícios para cá fiscais, dos últimos 2 anos, as contas públicas apresentaram um déficit muito grande, em que o governo procura trabalhar isso utilizando o crédito cambial, que assim, tudo bem, todo país ele tem que ter um colchão monetário em termos de câmbio, ok? Entretanto, isso serve mais para evitar ataques especulativos de outros países à nossa moeda, para que a gente não tenha um desequilíbrio interno. Então, o que acontece? Até hoje, as medidas que foram implementadas foram usando esse colchão monetário que o país tem em termos de reservas cambiais. O meu ponto é que eu acho que, assim, historicamente, o Brasil já meio que foi além do limite, entendeu? E que caso a gente continue nesse caminho também, que é sedutor, é muito sedutor você usar reserva cambial, mas isso para o Brasil, num período aí de médio prazo, pode ser muito arriscado em termos da gente ter um desalinhamento, um desnível do câmbio muito maior. E aí, infelizmente, a ideia é boa, eu volto a falar, a medida é muito boa, né, de você ajudar especialmente a classe mais carente, sou total a favor, mas, infelizmente, o reflexo é muito negativo para todos de uma forma geral, né? Nesse caso, um desnível muito grande no câmbio. Muito bem, Daniel Matos, economista, perito judicial, advogado, nessa conversa com a gente, falando sobre os remédios para a nossa economia, no que diz respeito especialmente à questão dos combustíveis. Valeu, Daniel, até a próxima semana com mais análises. Obrigado, até, pessoal. Boa tarde, tchau.
Um abraço e a gente segue aqui com os nossos assuntos da saúde. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que as doenças cardiovasculares são responsáveis por 1/3 das mortes de mulheres no mundo, ultrapassando estatísticas de câncer de mama e de útero. E o problema não é limitado às mulheres com mais de 50 anos de idade, não, pois jovens de 15 a 49 estão cada vez mais presentes nas estatísticas de mortes por doenças isquêmicas, como o infarto do miocárdio. Segundo especialistas, os altos índices estão relacionados à falta de uma medicina preventiva e assistência médica adequada. Muito bem, doutora Carolina, são dados da OMS, são dados mundiais. Estão de acordo com a nossa realidade brasileira aqui? Isso também acontece no Brasil? Doutora Carolina? Microfone fechado, doutora. Oi, Agora tudo sim. bem? Sim, esses dados, eles são realmente alarmantes e são Problemas com a conexão da doutora Carolina. Fechou o microfone novamente. Vamos lá, doutora. ouvindo? Pode seguir. Então tá. Isso realmente é uma realidade. Eu acho que a gente tem 2 grupos distintos aí, né? Uma paciente mais jovem, que não tem acesso à saúde, uma qualidade de vida muito ruim, sedentária, uma alimentação inadequada. E tem o grupo da paciente da menopausa, né? Que a própria fisiologia, a própria história da mulher leva ao aumento do risco dessas doenças cardiovasculares por conta da falta do estrogênio. Então, quando essa mulher ela entra na menopausa, ela costuma mudar todo o perfil metabólico dela, piorar a questão dos lipídios, e isso leva a uma piora do colesterol, que aumenta o fator de risco cardiovascular, também perde a ação benéfica do estrogênio, porque ela para de produzir estrogênio, e isso faz com que a gente tenha um aumento da pressão arterial. Junto com a menopausa vem o ganho de peso. Então, são vários ingredientes que propiciam o aumento desse risco e desses eventos que a gente consegue ver hoje. O caminho é sempre a medicina preventiva. Eu destaquei aqui no final da nossa nota que a dificuldade é justamente essa, a assistência médica adequada e a medicina preventiva, principalmente, né, entre os mais vulneráveis, a população mais pobre. Né? Mauro, posso fazer... E educação também é importante, que todos conheçam que o que está acontecendo no corpo e que vai piorar, né? Que a conta ela vai se somando e um dia ela vai chegar. Acho que a educação em saúde é muito importante para a população. Doutor Vanderlei, pode seguir. Eu só queria complementar, interagir um pouquinho com a Carolina, que ela falou as causas de mortes, obesidade, hipertensão, diabetes. Isso são fatores predisponentes para doenças cardiovasculares. Então, no diabetes eu tenho açúcar, na hipertensão eu tenho sal, na obesidade eu tenho colesterol e triglicéridos, levando à aterosclerose. E eu só quero fazer uma pontuação hoje, no momento de guerra. O que mata mais hoje em dia as pessoas? A pólvora ou o açúcar? Pense um pouquinho. Pergunta hoje difícil. Em dia, não é difícil, é super fácil. A população, um grande número de diabéticos, grande número de hipertensos, grande número de obesos. Eu até peguei isso aqui para mostrar para você, um saquinho de açúcar mata muito mais pessoas do que as pessoas que estão em guerras atuais. Sim. Então, essa noção de prevenção da hipertensão, do diabetes, controlar a obesidade, isso é fundamental, e aí, consequentemente, diminuir o número de mortes de causas cardiovasculares e cerebrais também. Tudo bem, doutor Vanderlei. Faltando 16 minutos para 1 da tarde, a gente segue com mais um assunto aqui. Doutora Naira, a maioria das mulheres sente cólicas menstruais em alguma fase da vida, e o principal sintoma é a dor em cólica no baixo ventre, de intensidade variável, que se irradia para as costas e membros inferiores durante a menstruação. As cólicas geralmente são causadas pelo excesso de compostos uterinos,
liberados durante a menstruação, mas é preciso ficar atento ou atenta, pois em muitos casos, a origem está em alterações patológicas no aparelho reprodutivo, incluindo endometriose, fibromas e até tumores. Doutora Naira, quando é preciso pesquisar os motivos dessas cólicas? Acho que vale a gente começar a te dar essa resposta, ressaltando que a maior importância, falando ainda do gancho da medicina preventiva, é que as mulheres entendam em que momento elas precisam começar a ir a ginecologista. E esse momento real é o momento da primeira menstruação. Porque a primeira menstruação carrega uma porção de dúvidas naquela menina que nunca menstruou e não sabe como que vai ser essa regularidade, o que está acontecendo com o corpo dela. Fazendo essa consulta inicial nesse momento e com um bom acolhimento e uma boa comunicação, ela vai entender que o útero é um órgão muscular, justamente para poder distender e esticar na gestação, para poder contrair durante a menstruação e expulsar o sangue que está dentro dele. Então, ela vai poder entender nesse caminho ginecológico dela o que é natural da gente encontrar e o que não é natural. Então, sentir uma contração eventual do útero que te traz um desconforto, uma certa reclusão no período da menstruação, te faz colocar aquela bolsinha de água quente ou tomar um analgésico, essa dor pode vir, eu não gosto de chamar ela de pode ser normal, mas ela pode vir, esse desconforto pode ser normal. Agora, quando essa dor da cólica se torna limitante, essa paciente não consegue fazer as atividades diárias dela, ela não consegue ir à faculdade, ou ela precisa ir ao pronto-socorro para tomar uma medicação na veia, porque a intensidade da dor é muito grande, isso tem que acender uma interrogação de pesquisa. Daí sim a gente precisa direcionar a pesquisa com os exames investigativos para entender, será que essa paciente tem um componente suspeito de endometriose, ou será que ela tem alguma alteração na conformação uterina, como você citou, os miomas, adenomiose e tantas outras coisas, que podem mudar esse padrão menstrual ou mudar o padrão de cólica dela? E além desse ponto da gente entender o que é limitante e o que pode acontecer, e isso é uma medicina muito mais educativa, é a gente conversar com essa paciente anualmente na consulta de rotina, e entendendo quais são as dúvidas dela, quais são as inseguranças, e esclarecendo o corpo feminino para essa mulher, a gente precisa, enfim, entender o histórico dessa paciente. Muitas vezes essa paciente fala na consulta e por isso a gente precisa gastar tempo na consulta para ouvir essa paciente e entender qual que é o histórico familiar dela. Será que a mãe dela tem um diagnóstico de endometriose? Será que a tia dela tem um diagnóstico de infertilidade que pode estar associado à endometriose? Esse padrão familiar da endometriose, que é a doença mais famosa por causar cólicas limitantes, pode se repetir. Então, aí, mesmo que essa paciente não tenha queixa de cólica, a gente precisa orientá-la a reparar nesse sintoma, porque às vezes ela pode achar que é normal aquela intensidade de dor, porque ela já tem um padrão familiar assim. Em que medida essas informações, os conhecimentos necessários devem ocorrer, por exemplo, no banco escolar? Claro, o professor não é um médico, mas nas diversas disciplinas que se encontram ali, que se entrelaçam, ciências, enfim. Como é que isso pode começar com as adolescentes no banco escolar e como é que isso funciona no México? Claro que isso pode acontecer na escola. A gente tem que desmistificar os tabus que envolvem a saúde feminina, né? Aquela coisa de não falar sobre a menstruação. Ninguém pode saber que eu estou menstruada, eu nem uso esse nome, né? Eu uso outros nomes para me referir à menstruação, porque eu tenho vergonha do que acontece no corpo. Isso tem muito a ver com o caminhar do feminino hoje em dia e de todas as mulheres em trazer à tona. São coisas do nosso universo, do mesmo jeito que a gente fala do universo masculino. Então, eu acho que é muito rico a gente poder trazer um pouco desse conhecimento anatômico, que nada tem a ver com sexualidade em si, um pouco desse conhecimento anatômico para as escolas. Aqui no México, a gente tem uma diferença cultural, ainda que eu vejo pela minha experiência pessoal, um conceito um pouco mais machista do que a gente encontra no Brasil. Quando a gente está inserido só na sociedade brasileira, a gente costuma criticar muito ela. Mas quando você é exposto a outras, você começa a ver o que de fato é criticável e o que é louvável em comparação a essa nova. Então, eu não imagino aqui a gente discutir sobre incutir informações de saúde na educação
na educação das crianças. Mas também estou te dando uma informação muito rasa, porque eu tenho um filhinho de 3 anos que vai à escola aqui, então eu estou vendo essa convivência e essas pequenas análises no convívio social que eu vejo da participação do homem e da mulher na sociedade. E discutir sobre saúde feminina na escola tem muito a ver com o nosso conceito feminista ou machista e com como a gente enxerga a mulher na sociedade. Então, a minha impressão é de que aqui no México estamos um pouquinho atrás do Brasil nessa evolução de discutir a posição da mulher e assim trazer todos os temas que vêm acerca dela. 10 minutos para 1 da tarde. Agora a gente segue com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Nessa edição do programa Gente que Fala, sempre às quartas-feiras, todos esses temas sendo tratados por aqui. Doutora Valéria, vamos falar sobre o seguinte agora. Um levantamento mundial feito pelo Instituto Ipsos mostra que, em média, as pessoas engordaram 6,1 kg durante a pandemia. No Brasil, a média foi de 6,5 kg, e com a vida voltando ao normal, teve início uma grande corrida para tentar recuperar a forma física, tanto com exercícios quanto com dietas e medicamentos que, em alguns casos, causaram tragédias ou causam tragédias. A gente viu aí a morte recente da cantora Paulinha Abelha. Especialistas alertam que um emagrecimento eficiente e saudável pede dedicação e cautela, evitar modismos e procurar ajuda de profissionais. O que as pessoas que estão em busca de emagrecimento, doutora Valéria, precisam saber sobre esses pontos? Dedicação e cautela em relação ao que vai ser feito para essa perda de peso, para esse emagrecimento de fato ocorrer. Realmente na pandemia, né, existe esse trabalho, né, que foi bem interessante para esse Instituto Ipsos, que foram feitos praticamente assim, em 30 países, né, e eles mostraram mais de 30% das pessoas engordaram desde o início da pandemia, e o Brasil chegou até 52% dos casos das pessoas de aumento de peso, tanto é que a média é 6,5 kg, em relação até uma média global de 6,1 kg. Mas tudo está naquela faixa das pessoas engordarem, porque realmente houve uma ansiedade maior, as pessoas ficaram em casa e tudo. E aí, praticamente assim, houve até um aumento muito grande, né, inclusive jovens, né, pessoas que desencadearam transtornos alimentares. E esse aumento de peso, lógico, vai refletir a nível de saúde como um todo, né? E aí, todo mundo está querendo correr contra o prejuízo, né? Então, agora houve mais liberação, então, praticamente as academias fechadas, as pessoas pararam de exercitar, então, na fase inicial ficaram trancadas. Então, assim, isso houve já existia a epidemia de obesidade a nível mundial, mas houve uma piora, né? E agora todo mundo, não, agora eu vou querer correr atrás do prejuízo, e às vezes começa a tomar umas condutas realmente que não são recomendáveis, né? Então começa a fazer uso de produtos que às vezes duvidosos, né? Então, eu vou ler isso aqui, eu vou comprar isso diz que ajuda para emagrecer. Só que a gente tem que tomar uma consciência muito grande do que a gente coloca dentro do nosso corpo, né? Desde até alimentos que são alimentos que podem gerar doenças no futuro, isso, alimentos ultraprocessados e tudo, que isso aumenta o índice de câncer, aumenta muita coisa, e até realmente produtos ditos cujos que vão te ajudar a emagrecer. Então, acho muito importante a pessoa procurar um profissional habilitado, entendeu? Então, uma equipe multiprofissional também, vou voltar a fazer um exercício físico, vou voltar a ter, vamos dizer, a vida que fica meio ceifada nesse período, mas também tudo com consciência. Não adianta querer resolver em pouco tempo uma coisa que às vezes a pessoa houve um ganho de peso vários, até acima do que a média, do que seria recomendável. Então, acho que é uma consciência muito grande que devemos ter nessa fase, e principalmente não ficar tomando, teve, infelizmente, o caso de pessoas, né, que tomaram até chás, não sei quantas ervas, teve parada rim, Então, isso é um sinal do que a gente vê, que o nosso corpo, a fragilidade que a gente tem e que enfrenta mesmo os produtos ditos naturais. Faltando 6 minutos para 1 da tarde, nós vamos para as perguntas da nossa audiência que chegaram por aqui. Doutora Valéria, você está com a palavra, então vamos lá. O seu Jaime do Jardim Bonfilholi, nossa audiência, aqui na capital, ele pergunta em que medida alguns complexos vitamínicos amplamente divulgados pela mídia podem ou não ser benéficos.
Então, assim, a gente sempre tem que tomar muito cuidado vamos colocar assim, porque é natural, que é bom, é vitamina, é suplemento, então isso eu acho que o brasileiro, né, adora se automedicar, então tem que tomar muito cuidado, inclusive de procedências, né? Então, se realmente você tem que tomar algum complexo, algum suplemento vitamínico, se realmente seu corpo precisar, porque não existe nada melhor do que a nossa alimentação, ainda mais o Brasil. O Brasil tem todos os tipos de, praticamente o ano inteiro, fruta, legumes, vegetais, então tem tudo, a melhor farmácia é a nossa alimentação. Entendeu? Então, assim, muitas vezes não precisa ter esses complementos, ainda mais que você não sabe a origem se o seu corpo precisa. E se precisar do complemento, claro, sempre com orientação médica, a partir de exames que vão apontar exatamente onde é que estão as deficiências. Sim, claro, eu acho que essa é a consciência que a gente tem que ter, porque você vê pessoas jovens até tendo falecimento e tudo, porque misturam tudo, entendeu? Então, isso que sempre orientações, né? Porque às vezes fala, tomar uma certa dose, a pessoa vai tomar um pouquinho mais que o outro. Isso pode ser hepatotóxico, pode realmente prejudicar tanto o fígado como o rim, que são órgãos de desintoxicação. Doutora Carolina, bem breve, a Cláudia Beltrame, no Facebook, pergunta quais são os possíveis riscos de implantes de testosterona em mulheres. Bem objetivamente, bem breve, por favor. Bem objetivo, esses implantes, eles não são validados pela Anvisa e nem são recomendados pela Febrasgo. Por quê? A gente não sabe o que tem dentro desses implantes, uma vez que eles não são supervisionados pela Anvisa. Então, fica à mercê de quem colocou decidir o que vai ser usado. Doutor Vanderlei, pergunta do Vitor Oliveira, nossa audiência no Instagram, ele quer saber como é feito o diagnóstico de demência, se existe algum exame específico. São muitas as demências, né? E são sintomas muito parecidos que os pacientes apresentam, né? Acho que nós já falamos nesse assunto previamente, seja em outra entrevista. A demência, existem várias causas de demência, tá? Então, nós sabemos hoje em dia que existe a demência vascular, aquela insuficiência vascular no cérebro, que o cérebro vai, eventualmente, tendo um certo encolhimento, uma certa atrofia. Tem as causas de demências por drogas, tem as causas de demências por infecções, tipo encefalites, a própria AIDS. Tem aqueles pacientes que têm microtraumatismo, um exemplo que eu vou falar, são os pacientes que lutam boxe, né? Tem o contato direto, não só a demência, como também o Parkinson. Mas hoje em dia está muito na moda todo mundo colocar num grande caldeirão o Alzheimer. Tá? Hoje em dia, nós sabemos que a partir de 55 anos é mais comum essas doenças, demência e Alzheimer também. Então, existe, nesses casos, uma investigação diagnóstica, que a primeira coisa é a conversa com o paciente. Segundo, é conversar com a família do paciente, a família dando a informação para todos nós. O paciente fala assim, a filha ou o filho fala, ele está esquecido. Chega na sua frente e fala, eu não estou esquecido nada, estou levando uma vida normal. Então, é sempre bom ter uma consulta junto com o familiar também. Tá? Agora, existem diagnósticos, existe um rastreio, existem exames complementares. Tem a ressonância, tem exame de líquido. Agora, o problema é o tratamento. Tá? O tratamento ainda não está adequado. Não existe um tratamento adequado. E a pergunta aqui da Carla Sescato para a doutora Naira, bem rapidinho, doutora, a gente está em cima do tempo aqui. Ela diz, temos visto nos últimos meses uma grande discussão sobre a distribuição de absorventes para adolescentes. De que modo esse tipo de programa impacta a sociedade? Claro, a gente chama isso de pobreza menstrual. A gente nunca pensou nessas pessoas que moram na rua e como que elas lidam com a menstruação. E muitas vezes elas usam miolo de pão, papel amassado, jornal, saquinho plástico para conter a menstruação. Então, é muito importante esse tema, vale essa discussão, essa conscientização. 5 segundos, doutora Naira, seus canais, sua despedida. @DRA Naira, de doutora Naira, meu nome é com I de ilha, no Instagram, e dranaira.com.br no site. Doutora Valéria, 5 segundos, seus canais. O meu canal do Instagram é doutora, escrito Doutora Dieta. Então, lá tem diversos assuntos falando sobre dieta e alimentação como um todo.
Doutora Carolina, 5 segundos, seus canais. Instagram, @doutora.dra.carolalves. Doutor Vanderlei, seus canais, bem rapidinho. No Instagram é Dr. Vanderlei Cerqueira de Lima. Vanderlei com W e Y, Cerqueira com C. Termina aqui essa edição do programa Gente que Fala, de quarta-feira, com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Agradecimento a todos pela participação. Dr. Vanderlei Cerqueira de Lima, neurologista, neurocirurgião da Rede Dó, Hospital Albert Einstein. Doutora Naira Scartesini Sena, ginecologista, obstetra, conversando com a gente lá de Guadalajara, no México. Doutora Valéria Goulart, médica nutróloga, especialista em medicina esportiva. E a doutora Carolina de Souza Alves dos Santos, ginecologista e obstetra, especialista em ginecologia endócrina e climatério e consultora da Lips Farmacêutica. Na mesa de edição com a gente hoje, o Isaac Barros. Valeu, Isaac, aí o apoio. Sérgio Souza na gerência técnica da Rádio Trianon. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Você ouvinte, você espectador, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. Musical Trianon na sequência até às 6 da tarde, depois vem Radar Paulista com Renato Albuquerque. Antes disso, agora, a repórter Débora Mendonça com as informações do trânsito ao vivo na capital paulista. 1h01, minha gente, obrigado pela audiência, tchau, até amanhã.